Graça e paz, amados irmãos. É um grande prazer nós estarmos novamente reunidos para falar sobre oração. E hoje nós estaremos falando sobre a oração que nos leva à batalha espiritual. Nós vamos perceber algo muito interessante em alguns textos da Bíblia e vai nos mostrar uma realidade que muitas vezes passa desapercebido por nós. O primeiro texto que eu quero ler com você hoje é Êxodo capítulo 17. Diz assim a partir do verso 8, sobre uma guerra entre Israel e o povo dos amalequitas. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens que saiam a peleja contra Amaleque amanhã. Eu estarei no cimo do monte e o cajado de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe ordenou e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Ur subiram em cima do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Olha uma coisa interessante que chama a atenção aqui nesse contexto. Você está vendo uma batalha sendo travada lá no campo, naquele campo, uma batalha física, mas lá em cima do monte, Moisés, com o cajado de Deus na mão, travava também uma luta espiritual em oração. E quando Moisés erguia as mãos, o povo de Israel vencia. Quando de cansado as mãos dele baixavam, o povo de Israel começava a perder a batalha. Havia uma luta sendo desenvolvida em dois campos, claramente é mostrado aqui. Uma no campo físico e outra no campo espiritual. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Muitas lutas nossas são perdidas no campo espiritual. Por quê? Porque falta oração. Falta aquela oração que é uma verdadeira batalha. Aquela oração que nos leva realmente a um momento decisivo na nossa vida, que nós nos comprometemos com ela. Um episódio que chama muito a atenção aqui, que nós precisamos observar. Moisés chamou o povo, desafiou o povo a uma batalha, e o povo vai para essa batalha, mas a presença de Moisés em oração, ela é que determina o rumo da batalha. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Nós precisamos perceber que em cada problema da nossa vida, nós estamos sempre envolvidos no campo espiritual. O seu problema com o seu marido, o seu problema com a sua esposa, o seu problema no trabalho, o seu problema no colégio, o seu problema de relacionamento tem um fundamento espiritual, tem sempre algum fator espiritual por trás, e nós devemos vencer esses problemas na área espiritual. A Bíblia o tempo todo nos desafia a orar em toda e qualquer situação com bastante persistência. Tem um episódio que chama muita atenção também no livro de Atos. O livro de Atos fala quando Herodes se levanta para fazer uma grande perseguição contra os cristãos na época. Diz que Herodes matou Tiago, irmão de João. Foi o primeiro mártir, foi a primeira pessoa a morrer ali naquela perseguição. Tiago morre ali, e ele é nessa perseguição, porque na verdade o primeiro mártir é Estevão, né? Mas é Tiago que vai morrer no meio dessa perseguição. E quando Tiago morre ali, o que acontece aqui? Pedro é preso por Herodes. Herodes prende preso Pedro com a intenção de matá-lo, deixa ele acorrentado a dois guardas, tem dois guardas dormindo do lado de Pedro, acorrentados a ele, tem guardas na porta da prisão. Ele está super bem guardado, porque eles temiam que os discípulos fossem resgatá-lo. Mas o que acontecia naquele momento? Olha só o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Ou seja, Pedro estava lá envolvido numa situação física, e a igreja estava batalhando espiritualmente por ele. E o que foi que aconteceu ali? O que aconteceu foi enquanto Pedro estava lá na prisão, detido, e a igreja orava incessantemente por ele, Deus enviou um anjo até aquele lugar. E o anjo foi lá, toca em Pedro, as correntes caem das mãos de Pedro, o anjo manda ele se vestir para sair com ele, e Pedro sai, mas até ali Pedro está pensando que é uma visão. Até que por fim, o anjo leva ele para fora da prisão, lá fora do castelo, e ele se vê então livre e percebe que algo extraordinário aconteceu. Com certeza resultante da batalha travada em oração, porque a igreja estava a noite toda orando por Pedro. Tanto que quando Pedro chega ali de madrugada
na casa em que ele vai, lá tem um grupo reunido, estava em oração por ele. Então o que é que determinou a salvação de Pedro ali, o resgate de Pedro? Com certeza foi a batalha vencida em oração. O diabo estava usando a vida do rei Herodes para perseguir a igreja, mas a igreja não foi batalhar contra o rei Herodes. A igreja entrou em batalha de oração, porque a igreja sabia que o diabo estava por trás daquilo tudo. Satanás estava incitando Herodes contra o povo de Deus. E o resultado foi essa libertação milagrosa de Pedro. Amados, quando nós entendemos a eficácia da nossa oração, aí nós mantemos então um alerta em cada situação que nós entramos. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Não vão faltar problemas na nossa vida. Aqui e acolá a gente se esbarra num problema que a gente acha quase sem solução. Mas entenda, a solução para o problema está na oração. Nós precisamos entrar numa batalha de oração para vencer esse problema, seja ele qual for, conforme a situação. Pode ser que nós tenhamos que batalhar até por dias, semanas e até meses pelo mesmo motivo, até que Deus derrame a sua vitória sobre nossa vida. Nós temos um exemplo no Velho Testamento também da história de Daniel, que orou por 21 dias incessantemente até receber uma resposta do Senhor. E o anjo vem para responder a Daniel e diz que desde o primeiro dia que ele começou a orar, ele saiu para dar a resposta a ele, mas foi impedido de chegar por demônios que fizeram oposição a ele. Mas a verdade é que há uma batalha travada por Daniel em oração. E as coisas vão acontecendo conforme essa vitória vai acontecendo no mundo espiritual. Então você precisa primeiro vencer a batalha no mundo espiritual para que você tenha a vitória no mundo físico. É isso que a Bíblia nos mostra. Problemas de saúde, problemas familiares, conflitos no trabalho. Tudo isso deve ser resolvido num combate de oração. A oração está disponível a todos e é uma coisa muito poderosa. Nós não podemos nos deter diante dos problemas e ficar achando que aquilo não tem solução, porque nós temos a arma mais poderosa que Deus disponibilizou para nós, que é a oração. Entre em batalha, ore pelas pessoas, interceda pela vida delas, até pelos seus inimigos, interceda, peça a Deus que quebrante o coração deles, para que Deus promova uma mudança real. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ter paciência no meio da tribulação e não desistir jamais de orar. Romanos capítulo 12, verso 12. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O que ele está dizendo para nós? Tenham paciência no meio da tribulação, não se desesperem, usem o argumento, usem o poder que Deus deu para vocês através da oração. Mantenham-se perseverantes, não jogue a sua arma fora, continue com essa arma nas mãos, empunhe a oração, como se fosse uma espada de guerra. Ore mais, quando ficar mais ruim, ore mais ainda. Eu lembro de uma situação de uma senhora que frequentou nossa igreja há muito tempo atrás, e quando ela começou a se comprometer com Deus, a orar pela sua família, ela disse para mim certa vez: pastor, foi pior lá em casa. Eu disse: é claro, primeiro piora, mas depois melhora, porque quando você tem um ferimento, você coloca o remédio a primeira vez, aquela dor, mas ali é matando os germes, é matando ali a sujeira, para depois começar o processo que vai sarar aquela ferida. Então, quando você vai orar por uma situação, o diabo vai tentar inibir você, tentar tirar de você a sua autoridade, tentar fazer com que você desista. Mas Paulo diz: sejam pacientes e perseverantes na oração. E é assim que nós devemos ser. Mesmo que aparentemente as coisas não mudem, continue orando. A vitória virá. O que não podemos é desanimar, amados. O que não podemos é desistir da oração. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você desistir de batalhar em oração, pode ter certeza que o fracasso vai ser iminente. Você vai cair em fracasso, será um fracasso certo se você desistir da oração. Se o seu coração andar em retidão diante de Deus, a sua oração terá poder. Porque tem uma coisa que a gente precisa dizer quando a gente fala de oração: é que nós precisamos andar em retidão diante de Deus. Não é que você não erre nunca, mas tenha um coração quebrantado para reconhecer seus erros, porque você não pode querer a vitória enquanto o errado é você. Reconheça o seu erro,
se quebrante diante de Deus, para que você tenha vitória, para que você seja vitorioso em oração. Olha o que é que o apóstolo Tiago diz no capítulo 5, verso 16. A oração do justo, ela é poderosa e eficaz, eficiente. A oração, ela nos mantém sóbrios, ela nos alerta nas batalhas e nos dá vitória contra o inimigo. Olha o que é que Pedro diz no capítulo 5, na sua primeira carta, no versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, vosso inimigo, anda em derredor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. O diabo, ele vai usar todas as situações e pessoas para tentar lhe oprimir. Mas você alerta, vai continuar orando. Porque ele é um inimigo sagaz. Mas se você estiver em sintonia com Deus, você vai ter a sabedoria, a sobriedade para perceber que aquela ação, ela não é uma ação somente da pessoa, mas que há um inimigo por trás ali. Meu amado, entenda uma coisa, a nossa luta não é contra as pessoas. Não tente agredir verbalmente as pessoas, não tente tentar destruir pessoas moralmente, verbalmente, porque o que está por trás daquela pessoa é que está prejudicando ela, que está tentando afetar você. Olha só, nesse combate é importante que a gente saiba quem são nossos verdadeiros inimigos. Olha o que é que Paulo diz em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nunca combata pessoas, mas combata o que está por trás delas. O diabo tem atacado usando pessoas que nada mais são do que instrumentos na mão do diabo. Combata situações, ore, seja submisso a Deus e Deus lhe dará a vitória. Não perca essa visão. Esse é um combate, nós constantemente estamos em combate. A oração é o nosso instrumento de vitória. Amém? Que Deus abençoe você. Deixa eu orar com você. Querido Deus e Pai, nós clamamos em nome de Jesus que caia por terra toda e qualquer cilada do diabo, ó Deus, na vida dessa pessoa que está nos ouvindo. Que haja um espírito alerta para que essa pessoa perceba, ó Deus, que o caminho da vitória, dá isso a esse irmão, esse servo teu, Pai. A vitória está na oração, Pai. Quebranta corações. Age em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem. Persevere na oração, porque a vitória vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.